Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vendo essa semana, vimos na segunda os 10 mandamentos, na terça o maior mandamento e hoje veremos quem é o maior. Quem é o maior? Em Marcos capítulo 9, versos de 33 a 37, diz assim: Chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocando-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas recebe aquele que me enviou. É interessante vermos como os discípulos de Jesus eram muito parecidos com a gente. Era gente como a gente. Note que eles vinham no caminho e a discussão acalorada que eles estavam tendo era quem era o maior deles. Ou seja, quem era o maioral? Não, olha, eu não quero ser só mais um, eu quero ser o maioral. Ou seja, essa era a discussão. E aí Jesus pergunta: vem cá, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Aquele silêncio, ninguém fala nada, mas Jesus sabia o que estava sendo discutido. E aí então Jesus mostra para eles o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da contracultura. O reino de Deus é uma contracultura. O cristianismo é contracultural. A cultura dominante diz uma coisa, o reino de Deus é outra, bem diferente. Note o que Jesus diz para eles. Jesus disse o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Você já pensou nisso? Que contrassenso! Você imagina o mundo em que nós vivemos, aquele que é o chefe ser servo de todos? Isso é contrassenso. Aliás, quando você chega numa repartição, é uma das formas que as pessoas brincam para você conhecer quem é o chefe. É aquele que não está fazendo nada. Esse normalmente é o chefe. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquele que é maior é o que serve. E o maior de todos é Jesus, e ele foi servo de todos. Por isso, ele deixou o exemplo. E o reino de Deus tem esses paradoxos, né? Se você quer viver, você tem que morrer. Se você quer ter, você tem que doar. Se você quer ser o primeiro, você vai ser o último. Se você quer ser o líder, você vai ser servo de todos. Esse é o reino de Deus. Essa é a contracultura do reino de Deus. E algumas pessoas, elas aceitam Jesus, elas entram no reino de Deus, mas elas querem que o reino de Deus seja como o mundo. Você já notou a opulência das roupas? Vamos pegar isso, né? Como os líderes gostam de vestir diferente dos outros, como eles gostam de estar sempre se destacando pela aparência. Olha, Jesus era tão normal que certa feita ameaçaram jogá-lo de cima de um despenhadeiro e ele saiu no meio deles e eles nem notaram, porque ele era tão igual, tão parecido com todos eles, que eles nem notaram. E aí então, quando Jesus diz isso aos seus discípulos, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos, ele pega uma criança pela mão, coloca essa criança no colo e destaca isso para os seus discípulos. E ele diz que quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe, não me recebe apenas a mim, mas recebe o Pai que me enviou. Note que no reino de Deus, as crianças são maiores. No reino de Deus, os humildes são maiores. No reino de Deus, aqueles que não são reconhecidos é os que são. Eu me lembro de uma história que certa feita eu ouvi um pregador contar, e ele disse que quando o presídio do Carandiru, em São Paulo, estava em funcionamento, havia 109 congregações da Assembleia de Deus lá dentro do presídio. E havia 2 rádios evangélicas que funcionavam 24 horas por dia com programação evangélica. E esse pastor disse que certa feita ele foi pregar
numa dessas congregações. E quando ele estava saindo, o tenente que estava o acompanhando falou: pastor, o senhor quer dar uma passadinha ali no pavilhão dos aidéticos? Ele disse que eu quero. Diz que quando ele entrou, ele se sentiu no Vale da Sombra da Morte. Era um local sujo, paredes cheias de bolor, marcas por tudo quanto é lado e pessoas morrendo em cima daquelas marcas. Ele olhou, disse que tinha uma senhora baixinha, vestida assim, bem a pentecostal mesmo, com o cabelo amarrado em forma de pituca, um lenço na cabeça, e aí o tenente levou ele para perto daquela mulher. E quando ele chegou perto daquela senhora, ele notou que ela estava cochichando um hino no ouvido daquele presidiário. Aí o tenente, na saída, falou: olha, ela não pode cantar aqui, por isso ela passa todos os dias, o dia inteiro, sussurrando hinos no ouvido dessas pessoas. E aí aquele pastor disse que pensou: meu Deus, essa mulher nunca vai pastorear uma grande igreja. Ela nunca vai ser conferencista numa grande convenção. Ela nunca vai dar um programa de televisão. Mas ninguém é maior que ela no reino de Deus. É assim. Os menores são os maiores. Aquele que quer ser o maior vai ser servo de todos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.